Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente compartilha com você estratégia para você crescer o seu escritório de interiores e para você que quer se tornar uma referência na decoração imobiliária da sua cidade ou da sua região. A gente vai fazer hoje um estudo de caso. Para quem não conhece a gente ainda, eu sou Ana Beatriz, coach, corretora de imóveis. E eu sou a Ana Carolina, designer de interiores. E hoje a gente vai fazer um estudo de caso de decoração imobiliária, de locação convencional. Então, o que é a locação convencional? São os contratos convencionais de 30 meses. Então, a gente não está falando aí de locação de temporada, a gente não está falando de long stay, que são os contratos de um ano, a gente está falando dos contratos convencionais, que são contratos mais longos, e tudo isso, gente, a gente sempre leva em consideração na hora que a gente está fazendo um estudo preliminar, um briefing desse imóvel que a gente vai fazer a decoração imobiliária. Então, você que tem aquela dúvida assim, mas eu não sei, será que bota imóvel ou não bota imóvel? Gente, a primeira coisa que a gente precisa saber quando vai fazer, antes de ficar pensando no como, é pensar no que. O que vai ser feito? Qual é o objetivo que esse cliente tem com esse trabalho que a gente está fazendo, com esse imóvel? O que ele quer? Ele quer rentabilizar, ele quer locar, fazer essa locação convencional, ele quer fazer uma locação de temporada, ele quer vender. É só depois que você faz esse briefing, que inclusive é algo que a gente estruturou melhor para vocês poderem ter esse passo a passo, né, dentro do método Decorar para Vender, para você poder saber o que você vai propor para ele, para você ter essa segurança de passar para o cliente o que ele vai ou não fazer, quanto que ele vai ou não investir naquele imóvel. Tá certo? Gente, para quem não me conhece, eu sou designer de interiores, eu sou Ana Carolina Mendonça e sou também homestager. E hoje a gente vai fazer um estudo de caso de uma decoração imobiliária de um apartamento que está destinado à locação convencional, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouco desse imóvel, né? Porque na decoração imobiliária, nós vamos formatar esse briefing, né? Antes mesmo do cliente fornecer esse briefing completo. Então, a gente tem que estruturar quais são os pontos que vão dar início ao pensamento, né, ao conceito que a gente vai usar dessa decoração, o que efetivamente a gente vai fazer ali. Então, tudo isso, antes de pensar, né, no mobiliário que se vai colocar, na decoração em si, né, no objetivo final, no visual final, a gente tem que pensar o porquê, para a gente se embasar, né, nessa justificativa até para o nosso próprio cliente e ter também uma forma da gente convencê-lo de que o trabalho tem que ser realizado dessa forma, que deve ser realizado da forma que a gente está propondo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês características desse imóvel. Qual é o tipo? É um apartamento compacto, aproximadamente 80 metros quadrados, na Lagoa, Rio de Janeiro. É um sala 2 quartos, sendo uma suíte com dependência completa. Então, qual é a diferença de área de serviço para dependência completa? Dependência completa é quando inclui um quarto com banheiro de serviço. E também, olha só, gente, até começamos com a foto, né? Não foi a foto do próprio imóvel, foi a foto do metrô que fica próximo a esse imóvel. Então, para a gente ver também que a fotografia imobiliária, ela prevê, ela envolve o entorno, fotos de referências da localização daquele imóvel. Para quê? Para que na hora que a pessoa que está
procurando esse imóvel, ela consiga se situar dos benefícios dessa localização, né? Nossa, esse ponto é estratégico, é perto do metrô, tem vista para a lagoa. Então, ela começa a formatar essa localização, porque muitas vezes até o endereço não acompanha o portal, né? É simplesmente um endereço mais aberto, é verdade? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, Ana. Super bem lembrado, eu coloquei essa foto com esse objetivo mesmo, de explicar um pouquinho sobre isso. Essa foto é uma foto profissional que eu pedi para o fotógrafo tirar no dia que ele foi fazer a foto do imóvel, tá? E como a Ana Carolina falou, por que a gente gosta de incluir em determinados casos esse tipo de fotografia que não é do imóvel em si? Porque a gente tem um dado que as pessoas gastam mais de 80% do tempo que elas estão ali zapeando na hora de procurar um imóvel com as fotos, elas não leem a descrição. Então, às vezes, se você coloca ali que fica 5 minutos do metrô e ela não leu, de nada adiantou você colocar essa informação. Então, às vezes, a gente apela para o visual para poder chamar a atenção da pessoa para esse ponto forte. E aí, a gente já segue falando um pouquinho desses pontos fortes, certo, Ana? Uhum. Uma das etapas iniciais, né, na abordagem desse contexto da decoração imobiliária, essa etapa principal, primeira, digamos assim, é uma etapa de observação. Para quê? Para ser realizado um diagnóstico, né? Que é o quê? Uma opinião profissional sobre aquele imóvel. Para quê? Que vai ajudar a gente mesmo a formatar a solução para o cliente. Então, nessa etapa, a gente costuma listar os pontos fortes e os pontos fracos desse imóvel. Por quê? Porque a ideia é potencializar os pontos fortes e os pontos fracos, tentar, na medida do possível, resolvê-los para que eles deixem de ser um problema para esse proprietário ou esse cliente, essa imobiliária, né, que está trabalhando esse imóvel, tá bom? Então, Ana, agora que você falou, acho importante a gente colocar como que esse imóvel chegou até a gente, tá? Esse imóvel foi uma indicação de uma imobiliária parceira, uma administradora, tá? Então, qual é a sutil diferença? Eles fazem só aluguéis, fazem só locação, são focados nisso, não fazem venda. Então, eles estavam com esse imóvel lá há 6 meses para alocar. Vocês vão ver daqui a pouco aí um dos pontos fortes, que é essa vista aqui maravilhosa, mas mesmo assim, durante esses 6 meses, apesar de ter tido visita, ele não tinha sido locado. Então, eles chamaram a gente, olha, o proprietário, ele já sabe o que é o homestaging e ele está interessado. E aí a gente pega e a gente faz um contato com esse cliente que a imobiliária passa o contato para a gente e explica sobre o nosso trabalho e já agenda, no caso, né, se eles optarem pela primeira visita, que é uma consultoria paga, tá? Foi exatamente nesse caminho que ocorreu esse imóvel. Então, muita coisa a gente consegue já observar através das próprias informações que a corretora passa para a gente. O que eu pergunto para ela? Eu pergunto por que ela acredita que esse imóvel não foi locado ainda. E eu peço o link disponível, que geralmente ela já tem, que tem as fotos do imóvel e que tem toda a descrição do imóvel. Então, com isso, com essas informações, elas já são eu já tenho munição, tá? Para poder fazer essa avaliação dos pontos fortes e dos pontos fracos do imóvel. Bem, então quais eram esses pontos fortes nesse imóvel, né? Como é um imóvel mais antigo, é um apartamento mais antigo,
ele fica no quinto andar, quer dizer, uma altura média, uma altura boa, né? Não é tão baixo, não é tão alto. Ele é um prédio antigo, mas é um prédio com uma arquitetura bem típica da época, então uma arquitetura bacana, boa. Ele tem, sim, uma boa manutenção também, pelo menos, né, na parte principal, na parte da fachada. Bem, e também como foi prédio reformado há pouco tempo, né? A parte comum ali, tem o bicicletário. já foi adaptado para as modernidades, né? E ele tem um ponto forte, como os imóveis mais antigos têm, que é uma boa metragem de quartos, né? Quartos amplos. Então, muitas pessoas, quando elas escolhem um imóvel mais antigo, muitas vezes é pelo espaço que esses quartos, né, têm e podem proporcionar um espaço mais agradável na hora de fazer o layout. Um segundo ponto forte é a vista maravilhosa, claro, de um cartão postal do Rio de Janeiro, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, você entrar na porta, a porta dentro, né, da sala e dar de cara com esse cartão postal realmente é impactante. Bem, dependência completa, né, quarto de serviço com banheiro. O banheiro claro e ventilado. Ventilado quer dizer que tem janela, porque existem muitos banheiros que, né, são com ventilação forçada. A cozinha é uma cozinha ampla e ventilada, ainda dá a janela dá para uma paisagem verde, né? E tem uma vaga de garagem no prédio com manobrista, split na sala, e instalação de aquecedor a gás, que também é um ponto forte para quem está fazendo a locação, de já ter esse preparo, né? Um split, o aquecedor, para não estar investindo nessas instalações, que são instalações relativamente caras. Então, a gente considera... E não só a própria instalação, mas o tempo que a pessoa está... trabalhando nesse processo de compra do instalador, contrata, tem que ficar disponível ali para essa instalação. Então, tudo isso é um período que ela já está pagando pela locação, tá? É o que a gente fala para vocês, é tentar usar o olhar da pessoa que está ali comprando o imóvel ou alugando esse imóvel. Então, ela já pensa nisso como um obstáculo, caso ele não tivesse, né, o aquecedor. Então, mais um ponto forte. Então, aqui na decoração imobiliária, a gente presta atenção nesse tipo de detalhe, coisa que muitas vezes no design de interiores isso vai ser o último, né? O último ponto a gente a pesquisar, né? Sobre a questão da instalação e tudo mais. Bem, e agora a gente pode falar um pouco dos pontos fracos, né? Vamos lá, Bia? Vamos. Então, a iluminação estava já um pouco antiquada, que tinha uma iluminação dicróica, né? Com dicróica, que é algo muito característico dos anos 90. Aquele céu estrelado, cheio de dicróica, né? Em todo o teto. E isso acaba também levando a pessoa a seguinte questão, né? Do quanto que ela vai gastar com a energia ali naquele imóvel. Né? Consumo energético. Os armários muito antigos e também com uma aparência ruim. Os banheiros também já antiquados. O prédio já é um prédio antigo que, apesar de estar com uma boa manutenção, é um prédio antigo, né? Então o elevador é antigo, etc. Então a gente tem que sempre balancear isso. E o banheiro social é bem compacto, né? Bem estreito. E as reclamações que vinham dessas pessoas que visitavam o imóvel eram reclamações do aspecto em geral. Então, não tinha um ponto específico que as pessoas ficavam incomodadas. Era realmente, de uma maneira geral, quando a pessoa chegava ali, não agradava tanto. Vocês vão ver as fotos do antes e aí vocês vão entender melhor. Aí, para vocês poderem se deliciar um pouquinho com essa vista maravilhosa, que a gente teve a oportunidade de namorar também um pouquinho, né, Dana, durante aí o tempo que a gente fez essa o pôr do sol, né?
pôr do sol, dias incríveis ali. E aí a gente passa para a sala, certo, Ana? Essa aqui era a imagem que tinha no portal. Isso é também bem interessante. A gente agora vai analisar as fotos, e o antes eram fotos, inclusive, que estavam lá no portal. Então, vamos visualizar aqui o seguinte. A foto praticamente era do split, né? Então, ele queria evidenciar que tinha a instalação do split ali. Porém, qual é o ponto mais relevante desse imóvel? É a vista. Então, quando você entra por essa porta e você se depara com esse janelão, né? Quase 100% do espaço com essa vista, não tem que se negar que isso é o ponto forte real do imóvel, tá? E a gente aqui também vai falar um pouco dessa implementação que nós fizemos, né? Foi o segundo serviço que a gente fez nesse imóvel. O primeiro, então, como a gente fala, o primeiro é um serviço front-end, que é um serviço da consultoria, que é uma forma do cliente, né? Ter um primeiro contato, conhecer mais a gente, conhecer mais o nosso trabalho, e daí surgiu a opção de se fazer uma proposta de implementação, né, por questões de facilidade para a própria cliente e etc., né, por comodidade também. Sim, e hoje tem uma coisa que a gente entrega física, né, que é o relatório, na verdade até virtual, né, a maneira de falar que é o físico, é um relatório dessa consultoria, e a partir desse relatório a gente já consegue mais facilmente fazer um orçamento de implementação, tá? E dar algumas opções para os clientes também. E outra outra observação que eu ia falar é a questão da seleção das fotos, que eu quis justamente mostrar aqui, que aqui a foto que eles escolheram não é uma foto que estava mostrando muita coisa. Apesar de que eu fiz essa vista também, eu escolhi uma foto com essa vista, que é a vista para a porta de entrada, né? Como complementar, e não colocar também essa foto em destaque. Então, nessa primeira foto a gente vê, né, dicróicas em cima do ar-condicionado, esses pontinhos, né, aqui na outra parede, na parede da frente. Então, a gente eliminou alguns desses pontos e substituiu por um plafond central, que também nem é muito visto aqui na foto do depois. Porém, as lâmpadas todas foram substituídas por lâmpadas de LED, o que isso vai acarretar, né, vai ser para esse possível comprador, ou esse possível locatário, falei certo? Esse possível locatário, uma condição especial, que é realmente a eficiência energética, ou seja, o consumo mais baixo pelas lâmpadas já de LED, sem ele ter que fazer esse investimento. Então, são lâmpadas duradouras, com consumo baixo, com alto, né, com melhor luminância, enfim. E aí, a gente substituiu alguns desses pontos por o ponto de um plafond embutido, tá, gente? Um outro ponto aqui, como a gente falou sobre os pontos fracos do imóvel, era que a marcenaria que estava montada, a marcenaria existente, era da mesma madeira, do mesmo tom de madeira, até porque não era efetivamente a mesma madeira, que essa cor do rodapé. E para a gente neutralizar, né, e não chamar tanta atenção para essa marcenaria antiga, a gente simplesmente pintou de branco esse móvelzinho aqui na lateral da próxima janela, tá? Então, essa já foi uma intervenção que a implementação realizou. E aí a gente vai ter uma segunda foto que mostra mais em detalhes, que na época devia servir como um minibar, né? E que hoje ele pode também ser um minibar, pode ser um local onde tenha um terrário, né? Tem algumas plantas, pode também ser uma biblioteca, se a pessoa colocar umas prateleiras que, inclusive, né, estão guardadas lá dentro do armário. Então, isso daí fica meio coringa, dependendo da funcionalidade, né, que ela quiser imprimir aí. Bem. E aí, a gente passa para a suíte, né? Então, esse é o armário da suíte, que é essa madeira mais avermelhada com o vidro jateado, tá?
Então, a gente pintou esse contorno, né, o armário, e a gente substituiu as frentes das gavetas dessa parte do gaveteiro, tá? Com isso, a gente neutralizou esse armário, dando uma característica mais suave, mais atual, mais leve, tá? Sem grandes intervenções. A gente também mexeu na iluminação, substituindo os pontos por LED. E aqui vocês já veem que foi feito um homestaging cenográfico, digamos, uma montagem mesmo da decoração em si, né? Com a cama, com objetos decorativos para ambientar esse espaço. Aqui a gente vai ver essa cenografia aqui da cama, com as mesinhas laterais. E por que a gente optou em fazer essa cenografia aqui, também é importante, né? Não é apenas... a decoração imobiliária não trata apenas da decoração em si, do mobiliário que você coloca, mas o objetivo disso não é que a decoração fique linda, né, no sentido da decoração em si, mas que você... essa pessoa consiga entender que ali tem um espaço suficiente para uma boa cama e ainda tem um espaço de circulação, porque é essa medida que ele não consegue visualizar. E justamente o homestaging veio com esse objetivo, né? Muito menos na foto, né? Que a foto, ela fica muito sem proporção. Você vê que até produto... Quando você vai fazer aquisição pela internet, às vezes eles colocam assim na mão, para você poder ter uma ideia real daquela proporção. Bem, então, nesse quarto, a ideia foi simplesmente montar uma cama no tamanho queen, para quê? Justamente poder informar para esse locatário que aquele quarto, né, ele tem um espaço que permite o uso de uma cama queen, uma boa cama de casal, e ainda você tem uma boa circulação. Então, esse é o objetivo também quando a gente faz a cenografia. E de uma forma, claro, que a gente escolha peças que tenham a ver com o espaço em si, né, e tudo mais, tá? Com a linguagem da decoração. Então, aqui, uma coisa extremamente simples, mas que permitiu essa visão por parte do locatário ou do visitante desse imóvel, tá? Essa cama é uma cama cenográfica, tá, gente? Então, o que vocês querem dizer com câmera cenográfica? Cama cenográfica, ela é feita de caixa de papelão, tá? Com 2 colchonetes por cima, e a gente só botou a colcha, tá? A colcha com os travesseiros, a manta, etc. por cima. Nem precisa, nesses casos, gente, de ter lençol, de ter muita fronha, tá? Então, é algo mais simplificado e a gente fez dessa forma justamente porque era um imóvel de locação, tá? Então, não fazia sentido, porque muitas vezes o imóvel de locação a pessoa, o locatário que está indo para esse imóvel, ele já tem os móveis dele. Então, em muitos casos, ter esses objetos, esses móveis, é até prejudicial. Então, por isso a gente fez essa montagem cenográfica para que a pessoa consiga entender mais facilmente através da foto, que ali cabe uma cama, é uma cama boa, né? Porque o tamanho dessa cama acabou sendo um tamanho queen, certo? Uhum. E então era assim um quarto bem amplo, né? Na realidade. E aí posso passar para a próxima? Uhum. E aí a gente tem uma outra vista aqui também desse quarto, que é sempre legal, né? Como a gente deu um destaque para essa suíte, para a pessoa que está vendo no portal, ela entender facilmente que isso aqui é uma suíte, tá? Então a gente sempre tenta capturar o máximo de informações que a gente consegue, de uma maneira que mesmo assim essa foto ainda fique limpa, né? Fique clean. Mas passar todas as informações que sejam relevantes para essa pessoa, ajudar essa pessoa a tomar a decisão. Vamos falar sobre o banheiro? Vamos. Gente, olha como que era esse banheiro. Esse banheiro já estava pronto, numa cerâmica muito simples, né? O piso também, então, bem desgastado.
E o layout dele era muito pouco funcional. Por quê? A bancada, ela estreitava a passagem e ela não era vista de frente. Isso não é tão atrativo para um banheiro, tá? Uma outra questão aqui é que o bidê hoje já passou a ser um equipamento, né, de banheiro dispensável. Muitas pessoas acham ele antiquado e não gostam. Então, pelo menos aqui no Rio, eu sei que tem, né, gente e aluna também de outros lugares, ele passou a ser um item quase de museu, né? Então, a gente optou em retirar o bidê e trocar por uma duchinha, tá bom? E a segunda questão foi justamente inverter a posição da bancada para que ela ficasse de frente na entrada desse banheiro, tá? Então, a gente tinha que fazer essa reforma de uma forma rápida, de um modo econômico que atendesse a quê? Ao padrão desse móvel e ao objetivo desse móvel. Então, vejam bem como esses dois pesos fazem a gente justificar o projeto em si, né? As modificações e a implementação que a gente vai sugerir para esse cliente. Porque transformar esse apartamento todo decorado e tudo mais é muito fácil para quem é um designer, um arquiteto, quando você tem um limite, ou você não tem um limite de orçamento, e você consegue fazer uma obra de derrubando parede, etc. Mas quando a gente está num caso restrito, onde o imóvel ele tem um objetivo de locação, onde você tem um orçamento bem pequeno, que é proporcional ao padrão desse imóvel, a gente tem que ter soluções, né, de impacto visual, soluções de espaço em si, e a gente vai falar um pouquinho das soluções que a gente optou nesse banheiro. Então, a primeira delas foi comprar um lavatório completo. Esse lavatório, ele já vem dessa forma, com a cuba e os pés metálicos com um ripado, né, ali por baixo. Então, o fato de simplesmente comprar do home center, ou melhor, pelo site, e já entregar no apartamento, essa logística e esse prazo é o que faz com que a gente ganhe agilidade no nosso processo, né? E consiga entregar esse imóvel montado para o cliente num prazo bem menor do que se fosse uma obra convencional, tá? Então, é bom que a gente sempre possa avaliar esse tipo de sugestão de projeto, avaliando, né, qual foi o requisito que a gente levou em consideração. Então, nessa modificação, né, da planta, do lavatório desse banheiro, acabou que aonde a bancada ficava, esses azulejos, eles ficaram prejudicados, avariados, né? E a gente teve que completar esses azulejos. Esses azulejos foram difíceis de encontrar depois no mercado de lojas de coisas antigas, né, de revestimentos antigos, e a gente deu a sugestão de usar o cimento queimado, né, e maçando o revestimento existente, tá? Então, vocês reparam que tinha uma faixinha com relevo, a gente retirou, quebrou essa faixinha e massou, eliminando as juntas da cerâmica, e depois fizemos o preparo do cimento queimado com a resina que faz com que ele fique impermeável. Depois, um espelho, algumas prateleiras, e a gente teve essa visão de um banheiro como se fosse um banheiro de hotel, um banheiro mais leve, um banheiro sem, né, o armário mais pesado, pelo tamanho mesmo dele e para dar leveza e praticidade. Um outro ponto aqui é que nós usamos a película adesiva jateada, né, com efeito jateado, para o vidro do box. Por quê? Porque esse vidro também já estava desgastado, já estava manchado, né? E isso se tornou a opção mais econômica, impactando nesse visual, tá bom? No final das contas, tem males que vêm para o bem.
né, que a gente acabou não conseguindo manter os azulejos porque a gente teve dificuldade de encontrar e veio com a solução do cimento queimado, que acaba que deu um aspecto muito melhor e mais renovado, deu um aspecto mais limpo, mais moderno, fresh. né? Mais fresh para esse espaço. Isso aí. E eu fiz uma outra imagem aqui, que a gente inclui, vocês conseguem ver também como ficou dentro do box. Apesar de ser um pouco também característico, né, dos anos 90, esse uso desse tijolo de vidro. Exatamente. Ele acaba ajudando muito na iluminação. Então, como, enfim, a gente vê também como algo positivo, a gente decidiu manter. Falou da troca dos metais também? Então, trocamos também, optamos por trocar os metais que também estavam bem antiquados. Gente, e trocar metal em banheiro antigo é como se a gente estivesse botando, sabe, um brinco, renova totalmente aquele visual. Então, é muito importante que numa renovação de banheiro a gente possa considerar essa opção. E aqui a gente vê bem que a questão da casa viva, né, da cenografia mesmo. Então, por exemplo, o cesto com as toalhas, o pote do sabonete líquido, né? A escova pendurada no registro do box, tudo isso foi criado apenas para a fotografia, tá? Sim, para ambientar esse espaço, que, claro, sem nada ele fica muito frio, ok? Principalmente na foto, né? Principalmente na foto. E nesse caso aqui, tá, gente? A gente fez, esse já é o nosso terceiro serviço, porque quando nós fazemos a implementação, geralmente a gente faz no pacote, a gente inclui o Staging Day, que é o dia de produção. Foi nesse momento que a gente colocou todos esses itens e foi um fotógrafo profissional para fazer essas fotos depois, tá deixa bom? eu falar mais um detalhe. Aqui a gente consegue comparar. Dentro do box, o piso está um pouquinho diferente de fora do box. A gente optou por colocar um porcelanato bacana aqui fora, e dentro a gente manteve o piso original, até porque ele já era acetinado, e aí acabou que conseguimos, né, criar essa ambiência, criar essa harmonia entre o piso antigo e o piso novo, né, dando um valor também para esse espaço. E a gente usou também o monocromático, né, o mesmo tom do bege, fazendo o volume, né, fazendo toda a base desses revestimentos, e o bege com branco, né, tende a quê? A ampliar também essa percepção desse espaço, tá? Esse quarto, gente, é um quarto muito simples, que já tinha uma marcenaria, né? Uma parede espelhada, que também era bem típico dos anos, né, 90, e tinha umas prateleiras com uma parte inferior, mostra aqui. Aí tinha umas prateleiras e portas de armário embaixo dessa bancada, que a gente transformou numa bancada usual, levando em consideração o quê? O comportamento do consumidor, né? Que principalmente hoje trabalha muito mais em home office. Então, é sempre legal a gente também estar atento a quê? A comportamento, a estilo de vida, porque isso faz com que esse potencial possível locatário, quando ele visualize essas fotos lá nos portais, ele já identifique e entenda esse espaço como um espaço que ele pode ser usado para o home office ou para um quarto de hóspede. Isso é importante que a gente dê essas dicas já nessas fotos, certo? Certo. E você vê aqui que é um detalhe, né? Nas duas fotos está aparecendo o espelho, porém, essa aqui está dizendo muito mais do que essa. Então, essa questão também, gente, do ângulo das fotos. Mesmo que seja um quarto praticamente todo branco. E como um simples saco plástico aqui, eu acho que era saco plástico que estava aqui na porta, ele já dá uma impressão bem ruim para essa foto.
Aqui tem mais uma vista, né, na outra posição, um outro ângulo desse mesmo quarto. Então, essa primeira prateleira, ela tinha um módulo inferior com 2 portas, né, e prateleiras, e a gente optou em retirar para quê? Para que seja usado como uma bancada de estudo, bancada de trabalho. E acaba que dá essa amplitude maior e ela consegue passar uma imagem de que, se for um quarto de hóspedes, por exemplo, ou quarto de um filho, é fácil de colocar também uma cama, enfim, nesse espaço aqui. Dá menos sensação de entulhado, vamos dizer assim. Essa foto daqui do antes era justamente uma questão que a própria cliente, né, a proprietária desse imóvel, que na verdade nunca nem morou aí, é um imóvel de herança que ela recebeu e que incomodava ela, né, porque é uma bancada na frente do espaço do ar-condicionado. Então, essa foi, inclusive, uma das solicitações dela, que ela gostaria que retirasse essa bancada desse cantinho aí, tá? E a gente retirou, consertou a tampa, né, que vedava esse vão e fizemos uma foto, colocamos uma plantinha ali para simplesmente humanizar a foto em si. E isso é uma das coisas também que deixa uma impressão péssima e é um cuidado que muitas pessoas não têm na hora de vender ou locar o imóvel, que é colocar uma tampa adequada. E aí a gente passa para a cozinha. Aqui eu acho que vem bem a calhar a questão do ângulo da foto, né? Na foto do antes, quer dizer, não teve tanta intervenção, foi a troca das lâmpadas praticamente, e a gente criou um cenário ali de mise en place com 2 lugares, né, compostos, como se fosse uma bancada de refeição. Porém, a foto do antes, a gente vê a bancada, parece que ela está inclinada, caindo, né? Ela está caída. E na outra, quer dizer, o fato da altura dessa foto, né, da máquina em si, faz com que você quase esteja posicionado ali dentro daquela cozinha. Eu acho que isso é bem interessante. Mostrou os detalhes principais, que é uma cozinha que está montada com armário, que é um ponto que, na locação convencional, geralmente esse locatário, né, esse possível locatário, ele busca armários já instalados. Isso é uma benfeitoria, isso é um benefício, desculpa, isso é um benefício que ele procura nesse imóvel, né? Nos imóveis. Enfim, um outro detalhe que a gente pode perceber aqui é que a gente trocou as fechaduras das portas. Então, de todas as portas do imóvel. É quase um jogo de 7 erros, né? Mas são esses pequenos detalhes que fazem a diferença e que fazem a pequena, ou melhor, a grande transformação, e que essa primeira pessoa que teve aqui nesse imóvel, quando ela vai numa segunda vez, ela sabe que está melhor, mas ela não consegue identificar o que foi feito ali, né? E isso é muito interessante também. Então, trocar as fechaduras, as maçanetas por maçanetas mais modernas, né? Cromadas e tudo mais, tirou esse aspecto amarelado, antiquado, que esse apartamento tinha. E a gente vê porque tanta atenção que a gente dá para a iluminação. Que 60% da qualidade da foto também com a luz acesa a gente consegue melhorar. A gente consegue dar um aspecto de uma casa viva, enquanto que na foto do antes parece tá com um pouco de aspecto. Vê se isso faz sentido para vocês, tá? Se fizer sentido, bota um hashtag aí, faz sentido. Fica com um aspecto um pouco de abandonada. E aí a gente traz uma vida, a gente colocando aqui, acendendo, né, a lâmpada. Teve troca nessa aqui? Teve, né? Sim. A gente melhorou aqui, colocando também a lâmpada de LED e fazendo esse mise en place aqui, que também deu esse aspecto de casa viva, que é algo que a gente sempre busca no home staging e na decoração imobiliária. Então, antes da gente finalizar, falando aqui para vocês, é importante a gente lembrar
dos serviços que foram feitos nesse imóvel. Depois das fotos, no dia da produção, a gente já recolhe tudo, tá? Tudo que a gente usou ali nessa parte cenográfica, sendo que a gente só tira mesmo o que era nosso dessa parte cenográfica, o que a gente fez de implementação ali fica. Então, voltando aqui aos serviços. Consultoria foi esse primeiro momento, a gente sempre estimula, faz parte do que a gente ensina para as nossas alunas no método Decorar para Vender. Não façam orçamento de graça, porque o orçamento já é uma parte do nosso trabalho. Então, prestem uma consultoria, deem informação de valor, vendam essa informação de valor. E aí, então, a gente consegue fazer um orçamento, conseguiu fazer uma implementação, onde a gente incluiu o Staging Day, que é esse dia de produção, onde a gente coordena as fotos e só termina o trabalho depois que a gente seleciona essas fotos e passa para o nosso parceiro. Nesse caso aqui, gente... Nosso parceiro corretor, tá? Nesse caso aqui, gente, só para lembrar também vocês, como a gente foi indicado por eles, a gente passou a foto também para eles. Quando a gente é contratado direto pelo cliente, a gente passa as fotos só para o cliente, tá? Nunca ficar passando, divulgando foto de cliente seu para corretores. Quem faz isso, quem pode fazer isso é o próprio cliente. É isso, Ana? É isso, espero que vocês tenham gostado. Isso é um apartamento de locação convencional, né? Mais um exemplo que a gente vê muito exemplo do decorar para vender, né? Para vender, mas também tem a decoração para locar. E aí fica esse exemplo para vocês, tá? Espero que tenha sido bastante útil. Um beijo.